a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, começando o primeiro trimestre de 2020. A capa comemorativa está muito bonita. A raça humana, origem, queda e redenção. Nessa primeira aula, que será ministrada dia 5 de janeiro, Adão, o primeiro homem. Então vamos lá, no tópico de número 1, vou falar de forma resumida para que você tenha um subsídio para te auxiliar na escola bíblica dominical. O tópico de número 1 é a doutrina bíblica do homem. Nosso objetivo nesse primeiro tópico é apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. No subtópico, o primeiro tópico, subtópico, definição. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Então será maravilhoso esse estudo para a gente possa estar aprendendo juntos. Fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada. Nossa única regra infalível de fé e prática. Subtópico, objetivos. Terceiro subtópico, objetivos. Primeiro objetivo, responder às grandes perguntas do ser humano. Quais são essas grandes perguntas do ser humano? Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde vou? Vamos estar aprendendo tudo isso mediante o estudo bíblico da palavra do Senhor. Outro objetivo, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então somos dependentes de nosso Senhor Jesus Cristo. 3. Levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Então nós sabemos que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão é perfeito. Jesus é chamado na Bíblia de segundo Adão. O primeiro Adão falhou, errou, por ele entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, tira o pecado do mundo. 4. Consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nós temos sempre que lembrar isso, Jesus Cristo sempre foi Deus e nasce daquela jovem Maria. Então, quando ele nasce, João deixa bem claro, o verbo, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Segundo tópico da nossa lição, como está elencado aqui no nosso quadro, o segundo tópico da nossa lição, o título é A Criação dos Céus e da Terra. O objetivo é descrever a criação dos céus e da terra. A criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus. E em seguida os anjos. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Então Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No item 2, Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra, a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Então, quando Deus vai fazer o homem, já havia criado então a terra. E Deus já fez a terra de uma forma que o homem pudesse viver nela de uma forma sustentável. Então, quando se fala de avanço tecnológico, mas respeitando a sustentabilidade, isso aí já é um projeto de Deus desde que ele fez a terra e colocou o homem para cuidar e cultivar. Tópico 3, o título, a criação de Adão, o primeiro ser humano. O objetivo desse tópico 3 é mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. E lembrando que Adão também significa argila vermelha. Então, há várias cores de barro. E Adão, então, não era nem branco nem moreno. Adão era vermelho, viu? O nome dele também tem esse significado. No tópico 3, o primeiro subitem, o concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi antecipada por um concílio da Santíssima Trindade. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, diz assim,
E disse Deus, façamos, estou no plural, né? Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus colocou o homem para dominar, para cuidar de tudo. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, tá certo? Então, quando você vê, né, você pode ver algumas imagens pela internet, o homem domina até um peixe muito grande, uma baleia, que ele coloca numa piscina muito grande e dá alguns comandos. Baleia pula para lá, para cá. O homem domina a maior fera da selva, que é o leão, né? Faz o leão fazer algumas coisas num circo, por exemplo. Então, porque Deus deu essa capacidade ao homem. Subitem 2 do terceiro tópico, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, todos nós, né, somos filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe. Então, né, a terra é nossa mãe, não como mãe, como querem os ecologistas, mas que nela habitássemos e para que dela tirássemos nosso sustento. Então, é claro, não é para destruir o planeta, não é para destruir nada. Sustentabilidade, seja é o projeto de Deus, já é o plano de Deus. A questão é como vai se sustentar se não manter o planeta, a Terra onde ele está, correto? Mas então a Terra é a nossa mãe? Não. A Bíblia diz que quando Deus cria Eva, o nome Eva, o significado é mãe de todos, viu? Então o próprio nome de Eva, então já diz que ela é a mãe de todos nós. Por acreditarmos piamente na literalidade de Gênesis, que nós cremos na literalidade de Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo. Então, nós não cremos que o homem veio de uma evolução. Nós cremos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem não é um processo, não é produto de um processo evolutivo, viu? O homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus. Então, quando Deus criava todas as coisas, ele dizia haja e a palavra fazia com que aquilo viesse à existência. O homem não. Deus diz assim, façamos o homem. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem, desce aqui na terra e do pó da terra forma o homem, forma cada um de nós. O último tópico, que é o quarto tópico, a missão e a tarefa do homem. Nesse último tópico, o objetivo desse último tópico é conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Então vamos conscientizar acerca da missão e da tarefa do homem. Primeiro item, glorificar a Deus. Então o Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Então Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então Deus nos criou para glorificar o nome dele, para que o nome dele seja glorificado, seja lembrado. Então o Senhor nos fez com um propósito maravilhoso e nós somos chamados, o homem é chamado de coroa da criação, viu? Também propagar a espécie. Então quando Deus faz o homem, também o objetivo do homem é que o homem se multiplicar-se. E a base disso é a família. A família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, é a base de tudo. Por isso que o inimigo trabalha tanto contra a família. Nós temos que honrar a família e lutar para que mantenhamos sempre a família de pé. Que Deus abençoe a sua família, viu? Mantenha a sua família de pé. Governar e administrar o planeta. Então, para esse objetivo, Deus nos chamou para governar e para administrarmos o planeta. Então essa lição número 1 está maravilhosa, a conclusão dela. Acredito que nessa lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus! Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros de uma grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Então Deus seja glorificado através da sua vida, Deus te abençoe
e vamos estudar sempre, procurar progredir. A nossa primeira lição da escola bíblica, as perguntas desta lição. A primeira pergunta: o que é a doutrina bíblica do homem? A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, encontradas tanto no Antigo como no Velho Testamento. Pergunta de número 2: qual o principal fundamento da doutrina bíblica do homem? O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se obviamente na Bíblia Sagrada. É a nossa única regra infalível de fé e prática. Pergunta 3: quando o homem foi criado? Em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra, tudo quanto neles há, e só então veio a formar o homem. Qual a diferença entre o homem e os animais? Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Então Deus fez do homem alma vivente. Nós temos intelecto, né? De acordo aqui, um pensamento muito bacana do filósofo francês René Descartes, ele escreve assim: penso, logo existo. Então nós somos uma pessoa, nós pensamos, logo existimos. Por isso as pessoas têm dúvida, perguntam de onde vim, para onde vou, mas a Bíblia é clara. A Bíblia, alguém diz assim: a Bíblia não tem todas as respostas. A Bíblia é clara que ela é resumida, mas o objetivo da Bíblia é mostrar que o homem veio de Deus e Deus enviou Jesus Cristo para resgatar este homem de volta a Ele. A última pergunta: qual a missão do homem? A missão do homem é glorificar a Deus e propagar a espécie e administrar o planeta. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.